bem, amigos do YouTube? Voltamos para mais um vídeo, o primeiro vídeo de 2019. Feliz ano novo a todos. O primeiro vídeo de lista aqui do canal. Eu não vou falar top 10 porque não é exatamente um top 10, mas é um vídeo de lista aqui. Eu vou trazer uma lista interessante para vocês, porque assim, recentemente, dois clubes brasileiros contrataram jogadores argentinos. O Corinthians contratou o Mauro Bozelli, jogador campeão da Libertadores no Boca e no Estudiantes, que estava no Leão do México. E o Atlético Paranaense ainda não oficializou, mas está em vias de oficializar o atacante Marco Ruben, do Rosário Central. E pensando nesses reforços de peso, eu resolvi trazer aqui 10 jogadores argentinos que brilharam muito no futebol brasileiro, é o que vocês vão ver a partir de agora. Bom, gente, uma das coisas que mais tem no futebol brasileiro são o quê? Estrangeiros, ídolos nos seus clubes, né? Se a gente for puxar aí, a gente vai achar um monte de uruguaio, paraguaio, colombiano, até europeu em alguns casos, que são ídolos nos seus clubes, né? Se eu ficar aqui citando todos os jogadores estrangeiros que são ídolos de algum clube, eu vou ficar aqui até amanhã e não vou terminar a lista. Mas quando a gente fala de Argentina, a gente tem jogadores... Pode não ser uma quantidade absurda, mas são jogadores que brilharam muito com as camisas dos seus clubes. E eu vou trazer aqui 10 que se destacaram muito aqui no futebol brasileiro. Não tem uma ordem, são 10 nomes. Mas não tem uma ordem exata. Tem os 3 primeiros, que são os que mais brilharam, pelo menos na minha visão. E o resto são as menções honrosas, digamos assim. São jogadores que têm que ser citados quando a gente fala de argentinos que brilharam no futebol brasileiro. Pois bem, a gente começa a lista com goleiro, né? Não tem aquele ditado, todo time começa com um bom goleiro? Então, vamos falar de um dos raros goleiros argentinos, né? Porque se a gente tem diversos jogadores argentinos, a gente não tem muitos goleiros, né? Goleiro estrangeiro a gente vê, sei lá, o Gatito Fernandes, que é paraguaio, o Martin Silva, que é uruguaio, lá atrás a gente viu o Viafra, que é colombiano, mas a Argentina a gente não costuma ver muito, é o Carlos Butici. Carlos Butici, já falecido, morreu ano passado, 3 de agosto de 2018, com 75 anos. Jogou aqui no Brasil nos anos 70, veio para o Brasil jogar no América do Rio de Janeiro. No ano seguinte, em 72, ele mudou de time, ele foi jogar no Bahia, ficou até 74, foi no Bahia que ele conquistou seus únicos títulos em território nacional. Ele ganhou o Campeonato Baiano de 73 e 74, lá do Bahia. Em 74, ainda em 74, ele foi para o Corinthians. Bom, agora vamos falar de jogador que tem história mesmo, jogador que é famoso. Juan Pablo Sorin, lateral esquerdo, ídolo no Cruzeiro. Ele jogou um dos grandes ídolos da história do Cruzeiro. Ele tem 3 passagens pelo Cruzeiro. Primeiro, ele jogou de 2000 a 2002 no Cruzeiro, jogou 110 jogos e fez 17 gols. Voltou para o Cruzeiro em 2004, foram apenas 10 jogos e 1 gol. E ele encerrou a carreira no Cruzeiro em 2009, voltou em 2008, ficou até 2009, encerrou a carreira. Nessa terceira passagem foram apenas 7 jogos. No time de Minas ele ganhou uma Copa do Brasil em 2000, que foi aquela época em cima do São Paulo, que o Cruzeiro ganhou na prorrogação, quer dizer, com gol no último minuto. Ganhou 2 Copas Sul-Minas, 2001 e 2002. Super Campeonato Mineiro em 2002 e o último título da carreira dele, Campeonato Mineiro de 2009. Bom, agora vamos falar de zagueiro. Parece até que é um time certinho, né? Não é uma seleção, mas já falamos de goleiro, lateral esquerdo, agora vamos falar de um zagueiro. E ainda, em Minas Gerais, ainda no Cruzeiro, aquele que recentemente foi considerado pela ESPN o maior zagueiro da história do Cruzeiro, Roberto Perfumo. Jogou no Cruzeiro, também falecido, assim como o goleiro Butici. Ele faleceu recentemente, morreu em 2016, com 73 anos, o Roberto Perfumo. Ele jogou entre 71 e 74 no Cruzeiro. Ele veio para o Cruzeiro logo depois de ter vencido a Libertadores de 67 no Racing da Argentina. Aí em 71 ele chega no Cruzeiro, jogou 138 jogos, marcou 6 gols, ganhou 3 campeonatos mineiros, 7-2, 7-3, 7-4, mais uma Taça Minas Gerais, um dos maiores atletas
da história do Cruzeiro Esporte Clube, esse time que tem tantos craques na sua história, tem Roberto Perfumo como um dos seus maiores zagueiros. Agora, zagueiro do Grêmio, argentino, Walter Kahneman. O Kahneman todo mundo conhece. Muitos consideram, junto com o Jeromel, a melhor dupla de zaga do futebol brasileiro. Ele foi campeão da Libertadores no São Lourenço em 2014, jogou no Atlas do México e do Atlas ele veio para o Grêmio em 2016 e são 121 jogos, 3 gols e ganhou quase tudo que um atleta pode ganhar. Ele ganhou Copa do Brasil 2016, que foi o título que acabou com o tabu do Grêmio. Em 2017 ganhou a Libertadores com o Kahneman e Jeromel também jogando muito naquela conquista. E esse ano que passou, 2018, Recopa e Campeonato Gaúcho. É um jogador marcante, até porque ganhou um título muito importante, ganhou uma Libertadores num dos maiores clubes do Brasil, que é o Grêmio de Porto Alegre. Bom, vamos passar por um que não jogou. Ele é ídolo. Não que ele tenha jogado muita bola nesse time. Ele jogou, foi campeão, mas tipo, ele é mais... Acho correto afirmar que ele é mais conhecido pelo que ele jogou fora do time do que pelo que ele jogou no time. Apesar de minha irmã estar aqui para testemunhar, eu vou falar o nome dele, você vai falar se ele jogou muito ou não. Javier Mascherano. Jogou nada esse merda. Sério? Não, jogou muito, amigo do Tevez. Mas prefere o Tevez, né? Caralho. Bem, Javier Mascherano não fez muitos jogos no Corinthians. Só pra lembrar, ele veio junto com o Tevez no ano de 2005, que foi lá com a MSI e tudo mais, que montou o super time com o Carlos Alberto, o Nilmar, um monte de gente foda. Não teve muitos jogos no Corinthians. Ele ficou um ano e meio, ele chegou em 2005 e saiu pouco antes da metade de 2006. Jogou apenas 26 jogos, mas assim foi importante, era titular no time campeão brasileiro, que foi aquele campeonato que causa polêmica até hoje, mas o Corinthians foi campeão com Mascherano jogando muita bola. E o Mascherano depois, um negócio que eu percebi aqui fazendo a pesquisa, sabe quantos gols o Mascherano tem na carreira? Não. 8 gols na carreira, nenhum deles foi pelo Corinthians. Até por não foram tantos jogos, não é tão surpreendente não ter feito gol. Agora vamos falar de um jogador também recente, estava até 2017 no futebol brasileiro, aposentou, mas não aposentou, né? Falou que ia parar de jogar, mas voltou a jogar no ano passado. Walter Montijo. Nossa. Montijo jogou no Cruzeiro, no Santos e no Botafogo. Foram os 3 times que ele vestiu a camisa no Brasil. Inclusive, quando ele aposentou, mas não aposentou, foi quando ele jogava no Botafogo, que ele jogou 18 jogos no Botafogo, porque ele se machucava muito. E aí ele falou, não, vou parar de jogar. Parou, só que aí em 2018 ele voltou a jogar no Tigres da Argentina. O Montijo, no Cruzeiro, jogou 122 jogos, fez 36 gols. E no Santos ele jogou 52 jogos e fez 8 gols. Da hora que o Montijo, ele falou que foi uma das grandes honras da carreira dele foi que no Santos ele usou a 10, que é do Pelé, né? Então ele fala, uma honra ter vestido a 10 do Pelé e a 7 no Garrincha, porque quando ele jogou no Botafogo ele usou a 7. Enfim, título. O Montijo ele pode ter jogado bastante bola aqui, mas título ele não ganhou tanto. Ele ganhou um Campeonato Mineiro pelo Cruzeiro em 2011, mas jogou muito o Montijo, fez belos gols, mais um Cruzeiro e tá aí. Não ganhou muitos títulos, mas jogou muita bola aqui no Brasil. Bom, vamos falar de outro jogador que também causa muita polêmica, também jogou em 3 times, ainda está jogando no Brasil, Hernan Barcos. Ele jogou no Palmeiras, jogou no Grêmio e atualmente joga no Cruzeiro. Jogou handball. Handball? Ah! Puta que pariu. Até perdi aqui. O Barcos ele chegou no Palmeiras em 2012. Foi o primeiro clube que ele vestiu a camisa aqui no futebol brasileiro. Ele jogou 61 partidas no Palmeiras e fez 31 gols. E tipo, ele ganhou o título, que foi a Copa do Brasil de 2012.
mas acabou sendo rebaixado no mesmo ano. E aí, o que o Barcos fez? O Palmeiras odeia ele até hoje. Quer dizer, vários. Não sei se todos, mas odeiam ele. Por quê? Ele fez... Assim que o Palmeiras caiu, ele foi pro Grêmio de Porto Alegre. 112 jogos. E fez 45 gols. E, tipo, ele é mais ídolo no Grêmio hoje do que no Palmeiras, né? Nem que eu não sei se dá pra considerar que ele é ídolo de nenhum dos dois. Mas a torcida do Grêmio gosta mais do Barcos do que a torcida do Palmeiras. E atualmente no Cruzeiro, ele chegou no meio do ano passado, jogou 23 jogos, fez 3 gols e, só que tipo, 2 gols muito importantes. O Cruzeiro ganhou a Copa do Brasil de 2018 com participação fundamental do Barcos. Na semifinal contra o Palmeiras ele meteu gol nos 2 jogos, tanto aqui em São Paulo quanto lá em Minas Gerais. Foi super decisivo para conquistar a 6ª Copa do Brasil do Cruzeiro e consolidar o time de Minas como o maior campeão dessa competição. Não dá pra falar que o Barcos é um grande ídolo da história do futebol brasileiro, mas ele foi importante, tanto no Palmeiras com a conquista da Copa do Brasil, quanto no Cruzeiro com a conquista da Copa do Brasil. E no Grêmio também, não ganhou títulos de expressão, mas foi bastante importante. Chegou no pódio. Lembra que eu falei que não era uma ordem certa os 10, mas tinha meio que um pódio? Então, chegamos no pódio. Essa é a minha ordem, gente. Você pode discordar, minha irmã pode discordar, todo mundo pode discordar, mas é só a minha opinião. O terceiro maior argentino da história do futebol brasileiro é Darío Conca. Quem não lembra do Conca no Fluminense, que fazia golaços de falta? Um dos grandes jogadores do Fluminense, por que não, né? Campeão brasileiro em 2010 no Fluminense, jogando muita bola. Mas vamos lembrar que quando ele chega no Brasil, ele não chega para jogar no Fluminense. Ele chegou para jogar no Vasco. Ele jogou no Vasco em 2007. Não fez muitos jogos, ele fez 50 jogos e 8 gols. Aí em 2008 ele foi pro Fluminense, aí o resto é história. Ficou até 2011, ganhou o Campeonato Brasileiro, jogou muito no Fluminense. Foram 207 jogos e 39 gols no tricolor das Laranjeiras, o Fluminense. Aí ele voltou em 2014, ficou entre 2014 e 2015, fez mais gol. Eu lembro até hoje um golaço que ele fez no jogo contra o São Paulo, no Morumbi. Ele fez um gol de falta lindo. Conca é um grande ídolo da história recente do Fluminense, aquela época da Unimed, que o Fluminense ganhava título direto. Foi muito importante, jogou muita bola no Fluminense. Na segunda passagem, ele fez 62 jogos e 16 gols. E a última passagem dele aqui no Brasil foi no Flamengo, que ele jogou em 2017, mas foi tipo relâmpago a passagem dele. Ele chegou em janeiro de empréstimo, mas ele estava lesionado. Ele jogou apenas 3 jogos no ano inteiro e não conseguiu repetir o sucesso do Fluminense no Flamengo. Acho que agora que vai vir gente brigar comigo por esse cara não estar em primeiro. Em segundo lugar... Se for o Tevez, nem fala. Em segundo lugar, Carlitos Tevez. O Tevez é assim. É que assim, o primeiro lugar, ele tá em primeiro lugar porque ele realmente jogou muita bola e pelo tempo que ele tá no Brasil e pela idolatria dele com o clube que ele joga. O Tevez ele ficou 1 ano e meio no Corinthians e jogou muita bola. Então dá pra discutir quem merece mais o primeiro lugar na lista. O Tevez, que é um grande ídolo do Boca Juniors, ganhou a Libertadores no Boca. E aqui no Corinthians, ele ganhou um título, que foi o Campeonato Brasileiro de 2005, mas jogando horrores. Foram 78 jogos, 46 gols, 6 gols pra cacete. O torcedor do Santos odeia o Tevez. O Tevez meteu o gol na final da Libertadores contra o Santos pelo Boca. E pelo Corinthians ele fez 3 gols no 7-1, que foi um dos jogos mais marcantes daquela conquista do Brasileiro do Corinthians. Tevez meteu 3 gols naquela partida e está marcado até hoje na história do Corinthians. Todo ano se fala que o Tevez vai voltar pro Corinthians, mas ele nunca volta. Mas tem esperança. Tudo bem que ele tá velho, mas tem esperança. E em primeiro lugar, como eu falei, tem muita gente que vai falar que o Tevez é o primeiro. Tem gente que vai falar que o Conca deveria ser o primeiro. Tem gente que vai falar que é um dos outros que eu falei. Pode ter gente que vai falar que é o Perfumo,
um dos outros que eu falei. Tem gente que vai falar que é esse aqui. Eu escolhi esse porque pela questão da longevidade, dos títulos conquistados e porque ele jogou muita bola nesse time. Andrés D'Alessandro, do Internacional. Eita, baixinho folgado que é o D'Alessandro. O esquentadinho D'Alessandro chegou no Inter em 2008. Tem nada mais nada menos 429 jogos pelo Internacional. Não tem tanto gol, são 91 gols. Não é uma média tão sensacional assim, mas o D'Alessandro muitos consideram o maior ídolo jogador da história do Internacional. A Renata Fã, que é uma torcedora do Inter famosa, fala que é o maior ídolo dela e tudo mais. Então dá pra afirmar com segurança que o D'Alessandro é sim, se não o maior, um dos maiores jogadores da história do Internacional. Ou que o D'Alessandro ganhou no Inter? Ele ganhou Copa Suruga de 2009, que é um torneio do campeão sul-americano contra o campeão japonês, Libertadores 2010, Copa Sul-Americana 2008, Recopa 2011, 6 campeonatos gaúchos, 2 Recopas gaúchas e praticamente sempre como protagonista, jogando muita bola, fazendo lindos gols de falta, pênalti. Continua sendo importante pro Inter, mesmo aos seus 37 anos de idade. Tá velho o D'Alessandro, hein? E um negócio curioso do D'Alessandro no Inter é, ele chegou em 2008, ficou até 2015. Em 2016, o Inter emprestou ele pro River Plate. Ele jogou a Libertadores de 2016 pelo River Plate. 2016 foi justamente o ano que o Internacional foi rebaixado. Aí o D'Alessandro volta em 2017, é importante na campanha da Série B para subir de volta para a Série A. Tá no Inter, vai jogar a temporada 2019, não sei até quando vai jogar, pode ser que passe dos 40, pode ser que fique até esse ano, não sei. Mas tá aí até hoje, camisa 10, incontestável, ídolo. E onde o D'Alessandro jogou, antes que você pergunte? River Plate. Enfim, pra você ver a força do atual campeão da Libertadores. Enfim, vamos encerrar o vídeo aqui. Bom, gente, é isso. Lógico que você vai falar que faltou nome. Você vai falar, sei lá, faltou o Prato, faltou o Dátulo, faltou não sei quem, faltou não sei o que lá. Gente, aqui foram os jogadores. Aqui é, teoricamente, os 10 jogadores argentinos mais importantes da história do futebol brasileiro. Não, você pode muito bem discordar. Você pode falar que, sei lá, o Dátulo devia estar na lista, que o Prato devia estar na lista, que o Tevez tinha que ser o primeiro, que o Conca tinha que ser o primeiro, não sei o quê. Isso que eu fiz aqui foi só a minha opinião. Bom, se você acha que ficou faltando alguém nessa lista, se você acha que alguém merecia mais o primeiro lugar do que o D'Alessandro, que alguém devia estar no pódio no lugar de um dos 3 que eu falei, se você tem alguma coisa a acrescentar, comenta aqui embaixo, que sua opinião vai ser muito bem-vinda. Bom, esse foi o vídeo de hoje, espero que tenham gostado. Você já sabe o que tem que fazer, né? Curte, compartilha com seus amigos e se inscreve no canal e ajude o canal a crescer cada vez mais. Em 2019, o objetivo é... Dá pra almejar 10 mil inscritos? 2019? Almeja. Tem um monte de youtuber aí que eu nem conheço que tem 1 milhão de inscritos, então dá pra almejar uns 10 mil inscritos. Vamos na meta, pelo menos 10 mil inscritos em 2019. Ajuda aí, compartilha, pede para os seus amigos se inscreverem no canal. Se você se inscrever e conseguir pelo menos mais um inscrito, você já vai estar ajudando muito. Muito obrigado pela audiência. Até o próximo vídeo e falou!